A sensação de poderia ter feito 2, 3, mas o Flamengo venceu. E é muito importante você vencer. Você tem 2 resultados na volta. Você tem o empate e a sua própria vitória. Então, acho que o saldo, tem o saldo terceiro é positivo. ainda, né? Quer perder por um gol e ganhar nos pênaltis. Verdade, Bubu. Tem um terceiro. Mas eu não sei se vai ser matemática. não sei se vai ser aquela classificação, que o torcedor do Flamengo vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Eu não entendi. Mas por 2 jogos, por 2 resultados nos 90 minutos. E ainda que a gente possa debater se podia ter feito 2, 3, ontem aqui a gente estava conversando, né? O Flamengo geralmente quando está assim, enfia 1, 2, 3, 4... Salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, separei pra vocês aqui um corte do F90. Não assisti ainda, hein? Mas vou assistir agora juntinho com vocês. Vamos ver aí o que os comentaristas do programa irão falar da vitória do Flamengo em cima do Olímpia por 1-0. O fraco Olímpia, né? O Flamengo poderia ter feito mais, né, galera? Deixou a desejar, né? Não ficou aquele sentimento assim, venceu, mas... não convenceu, poderia ter sido melhor? Sim, acho que o Flamengo poderia ter feito um placar melhor. Porém, uma vitória é sempre uma vitória, né, cara? A gente não pode desprezar uma vitória jamais. O Flamengo tem a vantagem do empate no jogo da volta lá no Paraguai e é uma vantagem. Se o Flamengo conseguir fazer o dever de casa, segurar o empate, tem condições de vencer lá porque é mais time, a gente sabe disso. E a gente sabe que quando um time vai para cima do Flamengo, o Flamengo tende a fazer mais gols, né? Aconteceu com o Grêmio, aconteceu também com o Atlético Paranaense, aconteceu com o Fluminense. Vamos acreditar aí que o Flamengo irá passar de fase. Então é o seguinte, ó, para começar o vídeo aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição. Vamos lá pro vídeo? Simbora. O Rampanha, né? Aquele zagueiro 23, se eu não me engano, se não me falha a memória. No vacilo que ele deu, o Bruno deslocou o corpo, sobe muito. E ele falou, o Gabriel sabe colocar a bola onde eu gosto, ele fala depois do jogo. E sai o gol. E o Olímpia mantém. O Olímpia mantém sua posição, não quer sair, não quer buscar empate, não quer tentar virada. Ele queria aquele joguinho ali, uma vantagem mínima, quem sabe aprontar alguma coisa na semana que vem. O Flamengo fica aquela sensação de poderia ter feito 2, 3, mas o Flamengo venceu. E é muito importante você vencer. Você tem 2 resultados na volta. Você tem o empate e a sua própria vitória. Então, acho que o saldo, tem o saldo é positivo. Terceiro ainda, né? Quer perder por um gol e ganhar nos pênaltis. Verdade, Bubu. Tem um terceiro. Mas eu não sei se vai ser não sei se vai ser aquela classificação, que o torcedor do Flamengo vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Eu não entendi. Mas por 2 jogos, por 2 resultados nos 90 minutos. E ainda que a gente possa debater se podia ter feito 2, 3, ontem aqui a gente estava conversando, né? O Flamengo geralmente quando está assim, enfia 1, 2, 3, 4, talvez se a coisa fosse um pouco mais tranquila, abrisse o placar no início do jogo, talvez se o Olímpia tivesse uma ideia de se abrir, o que não foi o caso. Então, e acho que está desenhado o cenário para a semana que vem. Eu acho muito pouco provável que mude essa questão do Olímpia bem fechado e esperando uma bola ali levantada, uma bola aérea, como foi aquela no final do primeiro tempo, para tentar alguma surpresa, como o Bubu falou, tentar levar para os pênaltis. E não vejo exatamente esse time do Olímpia criando para vencer. É bom falar, a situação do Olímpia é complicada. A boa notícia é que o resultado deixa o confronto, em tese, aberto. A má notícia é que o Olímpia não ganha de ninguém. Isso falando pro Olímpia, no caso. Sim. O Olímpia não ganha desde junho. Esse foi o 6º jogo sem vitória, muito tumultuado ambiente, 3º jogo do Arsenal. Então o que dava para ele fazer foi isso. Se fechou, tentou segurar onde deu e tomar 1-0 só desse Flamengo com a diferença técnica, foi até em tese um negócio não tão ruim. Não foi dos piores para eles. Foi e bom pro Flamengo. Um bom resultado. Uma vitória. Querendo ou não, uma vitória no mata-mata de Libertadores. É verdade. E a vitória, como a gente falou, destacando a dupla, né, Zé? Bruno Henrique e Gabigol aí, pela assistência do Gabigol, coisas que a gente já viu várias vezes. Normalmente é o Bruno Henrique assistindo o Gabigol, mas o Gabigol dá várias assistências para o Bruno Henrique. A gente lembrou ontem à noite aqui, na época do Renato Gaúcho, os jogos contra o Barcelona, né? As 2 vitórias por 2-0. 4 gols do Bruno Henrique e no primeiro jogo no Maracanã, assistências do Gabigol. Isso aí a gente está cansado de ver. Agora, cansado no bom sentido, né? Essa dupla que a gente viu ontem dos dois, ou até dos 4. Dupla de 2. Dupla de 4? Se você falar dupla de 4. Dupla de 4 é meio perigoso. Essa dupla de 4, se você colocar um quadradinho de 8 também é perigoso. Se você quiser dançar no quadradinho de 8, você fica à vontade aí. Não, com a dupla de 4. Vai dançar? Vai dançar no quadradinho de 8? Não. Quero ver, né? Ele deu a ideia. Aí depois você assume a responsabilidade. Mas, por favor, mandem vídeos pedindo para que Bubu
faça a sua Mas performance. nunca mais deixem o Bubu chamar o telefone, fazer o por favor. Ele bateu o recorde de vídeos hoje, só porque eu fiz a chamada, você vai ver. Deus te ouça, mentaliza positivamente. Pode ser um quinteto, o Gerson também, né? É um recado não proposital para o Pedro? Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Pedro. Zé. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, eu não acho que é um recado pro Pedro, não. Ó, a dupla funciona e tal, Bruno Henrique e Gabigol, não vai ter muito espaço para você? Eu acho que não, William. Eu acho que eu falei ontem aqui, volto a repetir, o São Paulo tem que se preocupar com o Flamengo. Ele não pode se preocupar em montar um time para agradar um jogador, seja o Pedro, seja o Gabigol, seja o Bruno Henrique. Eu acho que o São Paulo tem que se preocupar exclusivamente com o Flamengo. Acho que o Flamengo é o mais importante em todas as questões, né? Ontem, devido às circunstâncias, ele mudou o posicionamento. O Gabigol fez ontem o que ele fez muito já para o Bruno Henrique no passado, lá no Santos, no próprio Flamengo, mas para o próprio Pedro no ano passado, o pré-Copa. Quantas e quantas vezes nós vimos o Gabigol levar, trazer para dentro e fazer aquela bola em diagonal para o Pedro. Aquela cortada, assim, né? Fatiada? Aquela fatiada na bola para justamente procurar o cara no segundo pau. Sabe muito de bola, cara. O Pedro cansou de fazer gols assim. Nós cansamos de falar sobre as assistências do Gabigol. Eu só acho assim... Porque não tinha o Bruno, né? Porque não tinha o Bruno. Então o Pedro jogava. Eu acho só que o Flamengo chegou num estágio muito bom de jogo. Toca, se movimenta, tem muitas opções. Mas os times adversários entenderam também. Sim. Ontem nós vimos uma retranca ali absurda. 5, 6 jogadores e tal. Eu acho que aí falta um pouquinho de chute de longa distância, tentar jogadas mais individuais ali próximas à área, um driblezinho, uma aproximação, quando dá, né? Lógico que por conta da falta de espaços, muitas vezes você não tem essa possibilidade. Por que eu falo isso, William? Porque os times irão jogar assim contra o Flamengo. Dificilmente acho que um time vai sair para o jogo contra o Flamengo em pleno Maracanã. Eu acho bem difícil, bem difícil. Então... E fora de casa também, dependendo de como o Olímpia. O Olímpia precisa do gol, mas não vai sair que nem louco atrás do Flamengo. Então tem que... Eu acho que o São Paulo, experiente do jeito que é em relação à preparação de equipes, né? Ele tem que começar a trabalhar esse tipo de jogo. Às vezes a gente faz, né? A gente faz. Quando jogava, muitos treinadores faziam 6 contra 5, 7 contra 5, né? Você criar situações, ou 6 contra 6, mas num espaço reduzido, você criar situações para que a bola saia mais rápido dos pés dos jogadores, para você tentar movimentar a defesa adversária, porque o Flamengo vai encontrar retranca. O Flamengo hoje é um time que envolve muito a sua equipe e todo mundo que entra contra o Flamengo entra respeitando, pelos jogadores que tem, pela forma de jogar. Então o São Paulo tem que trabalhar isso para não sofrer tanto dessa forma. E você vê, jogou, se não me engano, teve 75% de posse de bola, não sei quantos arremates e tal. O Olímpia foi lá, deu um ataque praticamente. Meteu na trave. Meteu a bola na trave, poderia sair com 1-1. Para você ver como é o futebol. É só lembrar do Corinthians contra o Nils. Primeiro tempo, massacrando, tomou um ataque 1-0. Exato. Então, tem muitas coisas aí que envolvem o futebol, e por isso que ele é emocionante. Mas o São Paulo tem que estar feliz, por aquilo que o Flamengo vem produzindo. Sem dúvida. Está evoluindo. A gente está vendo, a gente estava discutindo ontem à noite no Linha, a gente está vendo um Flamengo cada vez mais coletivo, quando a gente destacava que era o Flamengo das individualidades, né? Ô, Bubu, essa pergunta no nosso GC aí é boa, hein? Eu sei que o São Paulo mexe muito no time e tal, depende do adversário e tudo, eu acho que é. Tá cada vez mais difícil imaginar o Flamengo sem o Bruno Henrique na titularidade, hein? Tudo bem? Tudo legal. Boa tarde para você, William. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fã de Esporte. Boa tarde, porque a minha primeira aparição no programa foi para divulgar o telefone. Foi um pouco conturbada. Então, eu estou começando agora praticamente a minha participação. Ali foi mais uma ação de divulgação. Esqueceu o passado. É daqui para frente, vamos lá. Não esqueço, você sabe. Tem esse problema. Não, mas vai ser melhor, é o seguinte, vamos lá. Vocês estão falando que o São Paulo está feliz. Eu não estou muito feliz, não. Como talismã da nação... Porque eu, junto com alguns dos torcedores rubro-negros que participaram do programa ontem, estávamos esperando um 3-0. Um placar que, como gosta de dizer você, encaminhasse a classificação, desse mais tranquilidade. E aí tinha um time do outro lado, Bubu. O meu opositor aqui, que o Pedro, lembrou ontem. O confronto Flamengo e Olímpia agora está muito mais perto do Flamengo e Olímpia. Ficou em 9-2 o placar agregado. E repito. Né? E repito. Então, esse aqui acho que não vai ser 9-2, não. Não.
Calma. O confronto está muito mais perto daquele 9-2, só para deixar claro. Do que aquele... Senão você vai de novo deturpar a informação de ontem. Mas está muito mais pronto o 9-2, porque o time que vence, a base do grupo que vence o Olímpia por 9-2 no mata-mata 2021 está aí jogando ainda. Então. E a base que empatou em 3-3... o Flamengo que não existe mais. O Flamengo de dívida, um time mediano, um time que não sabia... sim, mas o resultado... Não era nem o Flamengo do Bandeira, era 2012 ainda. Era o Flamengo do Bandeira. Não, mas o resultado de 1-0 é mais parecido com aquela época do Flamengo e Olímpia quando tinha jogo. Não acho não, porque aquele jogo era aberto, esse jogo era fechado. Mas assim, defender faz parte. A gente vai falar também depois de São Lourenço e São Paulo. O São Lourenço defendeu e ganhou o jogo, entendeu? Então, defender, ou o goleiro fazer defesa, ou você montar um sistema, 3 zagueiros, linha de 5, linha de 6, sei lá o que for, é mérito também. Você olha a diferença econômica absurda que tem o abismo entre Flamengo e Olímpia, né? O que eles têm parecido são o currículo internacional, né? Um Mundial e 3 Libertadores para cada um, né? O Rei de Copas do Paraguai. Só que em termos financeiros não dá para competir. Então a estratégia do Arce, que aliás foi um bom defensor, bola parada é uma coisa que ele pode trabalhar bem, quase ele consegue causar um dano no Flamengo na bola parada, certamente acho que ele vai ter mais tempo para trabalhar isso para o jogo da volta, e é uma alternativa, se fechar defender, quem sabe lá, né, uma bola cruzada ali e tal, uma bola vadia, como gostei de dizer o William. Sim, eu que criei isso. Fazer, então eu acho que o time, a resposta para a pergunta é o Bruno Henrique é titular, e eu já falei aqui ontem, o São Paulo, que tem essa fama de mexer 100% né, de jogo para jogo, né, 20, quase 30 jogos, quase 30 escalações diferentes, ele já achou o time dele. Matheus Cunha... É o quinteto de Jesus? Não, mesmo atrás. O Wesley se firmou lateral direito. Apóstolos. Fabrício Bruno, Davi Luiz, ele sempre gostou. A lateral esquerda, que acho que normalmente seria o Ayrton Lucas, mas dependendo do jogo, pode ser o Felipe Luiz. Ah, não. Eu acho que a lateral esquerda dele é muito mais o Felipe do que o Ayrton. Então, mas pode ser, dependendo do jogo, da circunstância. Eu prefiro o Ayrton Lucas. Hoje é jogador de seleção. O Felipe Luiz ajudaria, hein? Hoje o jogador de seleção construiria mais. Naquilo ali. Exatamente. Não, mas hoje o jogador de seleção brasileira, vamos ver o Diniz. O Diniz acho que vai chamar possivelmente o Ayrton Lucas. Né? Não sei se o Flamengo vai permitir, se vai dar problema e tal. E aí do meio pra frente ele tem lá Thiago Maia, Gerson e o quarteto que tem jogado já com alguma frequência. Então, pra mim, esse é o time. Mas o Thiago foi banco ontem. Por exemplo, o Pedro que não tava, e o Pedro vai falar muito do Pedro, né? Não, mas o setorista de Pedro aqui é o Pedro. Mas se o Bruno Henrique já é titular, esquece então, o Pedro, mas ele é reserva. Mas é porque o Pedro ele tem características físicas e até técnicas diferentes dos outros jogadores. Então, assim, eu acho que o quarteto tem que jogar. Eu sou defensor desse quarteto ou quinteto? O quarteto. E o Gerson? O Gerson fica mais pra trás. Bem, o quarteto ali na frente. A gente fala quinteto porque é o quinteto de Jesus. Você fala, eu falo. De Jesus, os 5 da era Jesus. Os 5 de Jesus. Eram 12, né, na verdade. Eram 12 apóstolos, mas aqui a gente faz uma adaptação, né? Por favor, né? Então é o seguinte, o Pedro, para alguns jogos, talvez com o jogo contra o Olímpia enroscado, que tenha muita bola cruzada, bola para e tal, o Pedro pode ser útil, porque ele tem uma característica... Por isso que o Tite levou ele para a Copa do Mundo, levou o Gabigol. Porque falta um centroavante mais clássico, um cara mais de referência, mais pivô de futsal, entendeu? Então, para algumas partidas, não tô falando tira o Gabigol, tira o cara, pode botar os dois juntos ali, entendeu? Para complicar um time que se defende muito bem, você criar uma situação nova, um complicador pro adversário. Mas o time titular, para mim, é esse aí. E o Bruno Henrique e o Gabigol, vocês falaram aí da dupla e tal, para mim era batata. Eu lembro quando o Dorival... ainda estava no Flamengo na reta final e perguntaram para ele já estava naquela euforia de campeão. Pô, quando o Bruno Henrique voltar, como é que você vai fazer, Dorival? E acho que muita gente tem essa dúvida. Se o Dorival tivesse continuado no Flamengo, a situação dele ia ser tão confortável como foi em escalar o Pedro com o Gabigol? Ele falou assim, ele insinuou que ia jogar com os 3. Eu lembro que ele falou assim, não, dá pra jogar no São Paulo ele não dá. Com o São Paulo ele não dá. Então, dá pra jogar os 3. Eu não tô defendendo aqui o Pedro. Eu acho que o São Paulo, de quem eu sou advogado, né? De quem eu advogo e muito bem, por sinal. Né, mesmo nos momentos de baixa, eu defendo ele e tal. Ele já tem o time. O Flamengo, campeão ou não, sei lá do que ele vai ganhar, Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro, o time é esse. Por isso que tá se aproximando. Qual a última causa ganha, Bubu? Qual foi a última causa ganha do São Paulo? Pô, não, porque quando eu assumi o posto de advogado, foi quando ele estava sendo bombardeado, criticado, inclusive nessa mesa aqui. Pô, mas o São Paulo tá perdido. Não, nessa mesa. E a nação ali tava muito... Você para com isso de nessa mesa, ninguém bombardeou o São Paulo aqui. Então, a imprensa, vocês da imprensa. Vocês da imprensa estavam criticando o São Paulo, que não sei o que e tal, papapá. E eu vim aqui em defesa e falei, calma, deixa o homem trabalhar, deixa o Sampa trabalhar.
Foi o que eu falei, não Não, foi? mas a gente não queria derrubar o Sampaoli. Essa ninguém mesa falou, não vai né? A gente queria derrubar o Sampaoli. Pelo contrário. A Essa gente mesa fez não vai críticas, derrubar, não, pelo que contrário. acontece, todo treinador erra. Outro dia a gente estava elogiando o Dorival, outro dia a gente critica. É um jogo, mas não quer derrubar o treinador, né? Acho que pelo contrário, acho que nós somos aí um dos poucos que no momento gente de falou, dificuldade do E a Flamengo... gente já querendo derrubar o era Sampaoli. pra deixar o mas não é o caso dessa Sampaoli. mesa aqui. São Mas Paulo classificou o time entendo. na Copa do Brasil praticamente para a final. Vou Passou botar, pelo... tá fazendo- Copa do Brasil Fluminense. essa que você falava que o Fluminense ia passar, vamos lembrar pro fã de esporte. Eu falei isso? Deu motivo, 20, me lembra? Não, Botou, tocou a mão. Sim. Não, isso Foi foi no daí- Carioca. Não, No Carioca. Ah, E o Fluminense ganhou. Não. Foi daí que surgiu o talismã Não, da não, nação. É, que aí Não. o fã de esportes foi Falou, a... Porque o talismã pessoal da sabe. nação. 20 motivos o jogo da ida, amigo. Então, mas o pessoal sabe Foi que é mesmo. a zica reversa. Ah, A zica não, não. reversa. o Bubu não erra, ele tem zica reversa, é Procura aí zica brincadeira. reversa. É. Quando, é assim, que eu brincadeira. aponto tendências, né? Se o São Paulo E às vezes- classificar zica reversa também? Né? É porque se ele acerta, ele acertou. Se ele errou, é a zica ele não reversa. erra, Então, ele cara, não não tem, não tem como o cara errar desse jeito. Basicamente, Ele se cerca de todos os lados. Eu acho que o Flamengo vai passar, mas vai passar com mais dificuldade do que eu imaginava. E acho que o torcedor rubro-negro É vai zica reversa ou é do coração? Eu não sei. Não, isso aí é já não talismã sei, da mas É o nação. seguinte, Eu depende já não do sei, time que depende vai do pra re- final. não, depende do se vai resultado. passar o Corinthians ou o São Não, Paulo. digo Aí a gente mais, vai hein? ter um Depende termômetro. Vai ter resultado. Fla-Flu nas quartas. Uau! E aí eu quero ver o fichamento aqui. Quero ver quem vai apostar no, Caramba, no vai ter Flusão. Fla-Flu Flu nas É, quartas, ninguém tinha audacioso, pensado hein? nisso, Que hein? audácia. Aí eu quero ver a hora, né? Que vamos ver quem tem garrafa hora da vazia onça pra beber vender. água. Quero ver a hora que entrar o São Paulo em pauta aqui, mas por enquanto é isso. Flamengo. Por enquanto é Flamengo. Eu quero ver se o São Paulo virar o confronto lá, o que ele vai falar. É, que ele deu um 9-1 pro Corinthians, né? É bom lembrar isso Não, aqui, já- é bom lembrar no isso momento aqui. tá hein? 6x4. Mas vamos Ah, de Flamengo, vamos de Flamengo, vamos de Flamengo. Tá mesmo 6x4? Depois de tá. ontem? Tá bom. É o seguinte, o Bubu falou que achou o time. Que é isso aí. É isso mesmo? Dá pra correr que o São Paulo achou o time, é isso aí, não vai acho que mexer? eu acho que tem algumas ideias, por exemplo. Tá muito claro, o Bubu falou um negócio ali do... o Ayrton Lucas é jogador de seleção. O Ayrton Lucas, ele é convocado pelo início de ano excelente dele, pelas mãos do Vitor Pereira, e ele sendo um cara de atacar corredor, quando não tinha Bruno. O Ayrton Lucas, pós-convocação, e não estou falando que ele caiu por conta da convocação, mas coincide com a chegada do Sampaoli. A preferência do Sampaoli, claramente, é o Felipe. É o Felipe fazendo a construção para ajudar por dentro, o Wesley fazendo o corredor de um lado e o Bruno fazendo o corredor de outro. Então, assim, você tem alguns indicativos. O Felipe é o lateral de primeiro momento para a ideia de Sampaoli. O Wesley é o cara dele de fazer o corredor. O Bruno, é praticamente impossível você sacar o Bruno desse time hoje. E o Bruno faz o corredor que o Sampaoli quer por ali. O Arrascaeta vai flutuar por ali. O Gerson funciona melhor como um homem de criação do que como um homem alinhado à linha de volante. Ontem, eu acho que ele coloca um meio campo com o Alan e Gerson, porque ele entende que o Olímpia vai fechar, eu vou ter a bola. Então o Alan tem mais qualidade para ter Alan e Gerson ali distribuindo o jogo. Mas eu não sei se essa linha de volante dele está fechada, Bubu. O que ele faz no segundo tempo? Muda. Ele vem com o Thiago e Vitor. Thiago Maia e Vitor Hugo. O que ele já fez em muitos jogos? O Thiago não entrou mal, não. O que ele já fez em muitos jogos? Ele começa com o Thiago. Eu acho que depende do desenho do adversário. E ele já falou isso. Agora, você podendo ter Everton, eu acho que talvez fique quem dê mais brecha para uma mudança por ali. Mas vai começar jogando. Agora, você tem Everton, Bruno, Gabriel, Arrascaeta, e você ter a opção de escolher se eu quero ter uma qualidade para sair com o Alan, se eu quero ter o Gerson aliado, se eu quero ter o Gerson um pouco à frente, se eu quero ter o Vitor, se eu quero ter o Thiago Gerson deu uma plantado entrevista, por ali. Isso é luxo. se você- Agora, algumas se ideias ele- dele começam a ser colocadas. E se ele quiser também, ele pode, por exemplo, colocar o Bruno por dentro, abre o corredor. Você tem várias Ele possibilidades. pode abrir outro corredor falou, e empurrar tem o Bruno dentro da área como ele fez no sim, segundo tem tempo. muito. Foram perguntar pro Gerson, que é o Coringa, né? O Gerson é o Coringa. Não é mesmo? O Gerson é o Coringa. É. Sério? E aí, você fica incomodado porque o São Paulo te aproveita em campo de várias formas, de várias posições, você não tem um lugar fixo assim e tal. E ele falou, não, cara, eu jogo de lateral, eu jogo de volante, onde ele precisar colocar o professor Sampaoli, bababá. O Gerson é homem de São Ele Paulo. até respondeu meio que assim, ele ficou meio incomodado com a pergunta, do tipo assim, né? Eu não sei se pensando, estão querendo gerar crise, falam muito. E ele assumiu esse papel. Então, o Gerson é um cara que o São Paulo gosta, conhece desde a Europa e tal, e pode mudar o posicionamento ou a função dele de partida para partida, dependendo do local do jogo, do adversário, da importância e tal. Mas é um dos titulares, para mim, do quinteto que você falou, e não se discute. Então, para mim, tá, especialmente do meio para frente aí, não tem discussão. Não tem... Galera, também acho. O Sampaoli encontrou o seu 11 ideal, hein? Bruno Henrique é titular absoluto. Cara, joga demais. Cara, acabou de sair essa notícia aqui, hein? Há 8 minutos.
Olha só, Landim diz, caso Pedro está resolvido e que atacante só sai do Flamengo se pagarem a multa. Para o presidente do Flamengo, a confusão em torno da agressão sofrida pelo atacante está resolvida, liquidada. É isso aí. Se você quiser ler a matéria, tá lá no GE, na página do Flamengo, tá bom? Flamengo agora pega o Cuiabá domingão, às 8 horas da noite. Será que o Pedro será relacionado para a partida? Partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na outra rodada de fim de semana, galera, que jogaço, hein? Flamengo e São Paulo. O reencontro do Flamengo com Dorival Júnior. Mas antes disso, temos o confronto de volta da Libertadores da América, quinta-feira que vem, lá no Paraguai contra o Olímpia. O Flamengo só precisa fazer o dever de casa, galera. Vencer ou empatar. Os dois resultados classificam o Flamengo aí para a próxima fase da Libertadores da América. Eu acho que o Flamengo vai passar, cara, porque o Olímpia vai ter que sair para o jogo. O Olímpia, ele está atrás no placar. Se ele se retrancar e não for para cima do Flamengo, eles não vão fazer gol, né? Certo? Então, com isso, eles têm que procurar o jogo e a tendência é que eles abram espaços. Se abrir espaço, o Flamengo vai enfiar. É isso aí, cara. Mengão pra cima deles, eu acredito. Flamengo, fora de casa aí, tá fazendo mais gols do que em casa ultimamente nas Copas. Valeu, galera. Tamo juntos. Antes de sair do vídeo aqui, ó, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!